Show de bola. Fala, concurseiros da Embrapa. Tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso aulão, né? Eu dividi esse primeiro aulão em três partes. O primeiro teve 20 questões, o segundo teve mais 20 e agora o terceiro mais 20 questões. Ok? Então, é apenas um aulão. Anteriormente eu tinha divulgado que seriam três, mas por motivos de demandas, né, de outros projetos, não consegui fazer três. Mas fiz um, vou concluir hoje e estarei disponibilizando para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, estudem e sejam aprovados nesse concurso da Embrapa. Show de bola? Então, sem mais delongas, concurso da Embrapa, aulão reta final. Parte 3, né, mais 20 questões, lembrando que é específico para o cargo de analista de suprimentos, manutenção e serviços. Seguindo a ordem, questão número 41, a respeito da resolução CGPAR. Pessoal, resolução importante, é específica para a Embrapa, né? Estou aqui imaginando, prevendo que venha no mínimo 2 ou 3 questões sobre essa resolução. Então, não se limitem a essas, acho que eu trouxe 3 questões ou 2, não se limitem a essas questões que eu trouxe. Vão lá na resolução, deem uma lida, tentem extrair alguns artigos que vocês achem importantes sobre ela. Ok? Então vamos lá. O artigo 1º da resolução, que dispõe sobre as contratações de bens e serviços por empresas estatais federais, estabelece que esta resolução se aplica a todas as empresas estatais, independentemente de sua esfera de sua esfera de atuação, federal, estadual ou municipal. Tá, vamos ver. Do que se trata essa resolução? Essa resolução CGPA número 45, de 30 de dezembro de 2022. Ela é relativamente nova. Dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral. O que acontece, pessoal? Se você já vem estudando para esse concurso há algum tempo, ou pelo menos desde quando saiu o edital, já percebeu que Embrapa, ou seja, empresa estatal, não se encaixa na lei de licitações e contratos normal, a 14133. Inclusive, a gente tem questão aqui, mais para frente, que a gente vai falar sobre isso, tá? Que as empresas estatais, elas são reguladas por outra legislação sobre licitações e contratos. Não é pela 14133 que a gente é acostumado a estudar, ok? Pensando nisso, existem várias normativas, várias resoluções para ajudar as empresas estatais na questão de licitações e contratos. Tá ok? Não é que nem a 14133. A 14133 ela regula tudo. Ela abrange tudo. Para as empresas estatais, não. Empresas estatais, existe uma legislação, é a 13.306, se eu não me engano. Só que ela é insuficiente. Aí os órgãos precisam baixar resolução, baixar portaria, baixar normativos para ir aprimorando, para ir ajudando a 13.306. Tá ok? E essa resolução aqui é uma delas. Né? Ela vai dispor sobre orientações das empresas estatais e federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral. O que fala aqui o artigo 1? Esta resolução estabelece orientações às empresas estatais federais. Né? Então, ó, é apenas federal. Estadual e municipal não se encaixa. Tá? Então, a resolução aqui é só para empresas estatais federais. Ok?
Não caiam na pegadinha. Questão 42. O processo de contratação, ainda sobre a resolução CGPA. O processo de contratação, conforme definido na referida resolução, engloba, muito cuidado com essas palavras, engloba exclusivamente as etapas de elaboração do plano de contratações anual e a realização dos procedimentos de compra de bens, contratação de obras ou serviços, não abrangendo, portanto, a avaliação das necessidades, a gestão dos contratos e pagamentos, bem como as atividades de controle, monitoramento e avaliação. Tá? Questão errada, vamos descobrir por quê. É um copia e cola da resolução. A banca veio aqui e copiou o artigo 2º, inciso 3º. Processo de contratação, sequência de atividades que engloba. A questão vai falar que não engloba a avaliação das necessidades, não engloba a gestão dos respectivos contratos e não engloba a atividade de controle. Ó, não abrangendo a avaliação das necessidades, gestão de contratos e atividade de controle. Por isso que a questão está errada. Por quê? Porque a resolução vai falar que engloba, é uma sequência, ó, sequência de atividades que englobam. Aí vai. Ok? Então, já fica como dever de casa você anotar esse inciso no seu caderno de resumo. Questão 43. Aqui nós entramos no comércio internacional ou exterior. Galera, isso aqui é um assunto chato, né? A gente não é acostumado a estudá-lo. Pelo menos eu não sou acostumado a estudar comércio internacional, porque geralmente é mais para órgãos que trabalham com exportação, com importação, etc. Ok? É muito específico para determinado tipo de órgão. Mas veio no seu edital e a gente tem que estudar. A Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944, estabeleceu um novo sistema financeiro internacional e resultou na criação de importantes instituições como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e a OIC, Organização Internacional do Comércio. Galera, estudar comércio internacional é estudar datas e nomenclaturas, né? Não tem para onde correr. É datas, vou colocar aqui, ó, é estudar datas, nomenclaturas e deixa eu ver aqui, nomenclaturas e a palavra não é significado, mas é o que eu estou lembrando aqui. Significado das nomenclaturas. Por exemplo, o que é o FMI? Né? Significado, não, é competência. Colocar assim. Estudar comércio internacional é estudar esses três pontos: datas, nomenclaturas e significados barra competências. A questão está certa, porque em 1944, logo após a segunda, quase no final, né, da Segunda Guerra Mundial, numa tentativa de combater o protecionismo, que havia se acirrado bastante no período entre guerras, os aliados reuniram-se na Conferência de Bretton Woods. Por exemplo, você já tem que saber que conferência é essa, qual foi o ano que ela aconteceu e o que foi decidido nessa conferência. Tá? Eu falo para vocês, resuma no caderno de vocês, faça mapas mentais. Na Conferência de Bretton Woods, os países participantes decidiram que a nova ordem mundial seria constituída a partir da criação de três organizações, quais sejam FMI, BIRD e OIC. Assim como a questão trouxe, FMI, BIRD e OIC. Tá ok? O que você vai fazer? Olha só. Conferência de Bretton Woods. Que ano? 1944. O que ela criou?
FMI, BIRD e OIC. Aí, se você quiser criar, expandir, coloca mais uma seta aqui no seu caderno e coloca aqui o que significa, tá? Show? Faz isso, pessoal. Faz porque é um estudo, um estudo ativo que aumenta muito o seu grau de aprendizado. Show de bola? Importante, cai muito em prova. Nessa conferência de Bretton Woods, né, criaram-se FMI, BIRD e OIC. Mas o que aconteceu? O OIC não demorou muito, né? Não, ele não se fixou. Ele não se fixou e foi substituído pelo GATT, tá? E o GATT cai muito em provas. Cai muito. Resolução regulou o comércio internacional durante quase 50 anos, até a criação da OMC em 1994. Ok? Então, ó, dever de casa, estudar o GATT. A Organização Mundial do Comércio, OMC, qual foi o ano que ela foi criada? Ó? 1994. É o principal órgão responsável pela regulamentação do comércio internacional, atuando como fórum para negociação de acordos, monitoramento de políticas comerciais e solução de controvérsias entre os países membros. Questão certa, olha só. Sobre a OMC, eu peguei isso aqui no Ministério da Agricultura e Pecuária. A Organização Mundial do Comércio é o fórum multilateral responsável pela regulamentação do comércio internacional. Seus diversos órgãos se reúnem regularmente para monitorar a implementação de acordos em vigor, bem como a execução da política comercial dos países membros, negociar o acesso a novos participantes e acompanhar as atividades relacionadas com o processo de solução de controvérsias. É comum as questões, ou as bancas, né, retirarem questões de sites institucionais. Não foi diferente aqui. A banca praticamente copiou e colou um trecho do que está lá no site do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ok? Então, vá lá, dê uma lida sobre a OMC, o que está escrito lá, verifique os pontos importantes e anote no seu caderno. Questão 45. No âmbito da logística internacional, deve-se conhecer as regras locais dos países para os quais se objetivo é expandir o negócio. Óbvio, né? Se eu trabalho com café e eu quero expandir esse café, quero exportar para outro país, eu devo conhecer as regras locais desses países sobre logística. Para aumentar a segurança na operação da logística internacional, recomenda-se principalmente que a empresa registre a marca e a patente do produto, proporcionando também ao parceiro internacional maior nível de segurança para operar no mercado. Tranquilo, né? Questão certa. Registrar a marca e a patente é fundamental para proteger a propriedade intelectual da empresa e garantir que seus produtos e identidade de marcas estejam seguros no mercado internacional. Isso também fornece segurança aos parceiros comerciais, pois eles sabem que estão operando dentro de um marco legal protegido. O que acontece? Quando você registra sua marca, sua patente, ela é legalizada, né, internacionalmente. Ela fica disponível no banco de dados internacional, que as pessoas, ao entrarem, vão verificar que o seu produto está lá patenteado, qual é o local, quais são os processos, quais são os fluxos, tá ok? Como é que você trabalha a sua matéria-prima, e etc. Questão 46. São condições para que um ativo seja classificado como fixo ou imobilizado. Quais são as condições? Ter natureza relativamente permanente, ser utilizado na operação do negócio, destinar-se à venda.
Olha só, o erro da questão está aqui, ó, pessoal. Ó, o que é um ativo imobilizado? Os ativos imobilizados são bens de natureza permanente destinados à manutenção das atividades da organização, sendo assim, não podem ser destinados à venda. Então, digamos que você trabalhe na Embrapa. Você vai ser lá funcionário da Embrapa. E você vai trabalhar no setor de manutenção, serviços, suprimentos, manutenção e serviços, e tem lá o maquinário. Esse maquinário é um ativo imobilizado, você não pode vender. Ele é destinado, ele é destinado à área fim do órgão. Né? Serve para terraplanar, fazer a terraplanagem de um projeto que os pesquisadores estão fazendo, serve para fazer a derrubada de alguma área que precisa ser desmatada, legalmente, lógico. Né? Então, maquinário é um ativo imobilizado que não pode ser destinado à venda. Tá ok? Show? Isso aqui é um resumo para vocês. Ó. 47. Situação hipotética. A biblioteca de uma universidade federal recebeu, em doação, uma coleção de 20 obras de Machado de Assis, que foi registrada pelo conjunto. Após um alagamento, parte desse acervo foi perdida, ou perdido, né? Assertiva, ou seja, a pergunta. Nesse caso, a biblioteca deverá alienar os volumes restantes. Então, tem uma situaçãozinha aqui hipotética: uma biblioteca recebeu de uma universidade 20 livros de Machado de Assis, que teve um alagamento, e desses 20, digamos que 10 se perdeu. A pergunta: os outros 10, a biblioteca tem que vender? Não, né, pessoal? Tá errado. Não é que ela vai vender uma coisa que ela ganhou. Primeiro, alienação é venda. Tá? Lembre-se, vender na administração pública é algo complexo. É algo complexo, é algo burocrático e é algo arriscado. Não sei se você, na cidade onde você mora, existem galpões de órgãos públicos cheio de carros, cheio de maquinário parado, depredado, caindo nos pedaços. Por quê? Porque essa venda, essa alienação desses bens públicos é difícil, é complexo, infelizmente. Aqui na minha cidade mesmo, eu passo ali de frente à FUNAI, né, Fundação Nacional do Índio, e o órgão fica aqui na frente e atrás fica um depósito de carros usados antigos. Aí a pergunta que se faz: por que que, à medida que esses carros vão sendo danificados, porque, primeiro, por que que não se conserta? Segundo, se não quer consertar, por que que não vende? Né? Por que que não vende? Vende para mecânicos, para pessoas que trabalham com mecânica, com restauração de carro. Seria até um caixa a mais para o órgão público, mas é difícil, é complexo e é arriscado essa venda, essa alienação de bens nos órgãos públicos brasileiros, infelizmente. Ok? Então, venda está errado, o certo seria dar baixa. Né? Podemos definir o conceito de baixa de um bem como a sua retirada contábil do acervo patrimonial de uma organização. Um bem baixado deixa de fazer parte do ativo mobilizado da organização. Ou seja, é para dar baixa apenas nos que se perderam no alagamento, não no restante, o restante continua. Ok? Questão 48. No departamento do órgão público em que é lotado, Mário recebeu um computador com acessórios, cadeira e mesa, todos seminovos, para as suas atividades. Nessa situação, Mário deverá assinar como consignatário termo de responsabilidade contendo o descritivo dos bens, sua nova localização e seu estado de conservação. Ok.
tá? Tá certo, a questão é, na teoria, eu trouxe aqui, ó, na teoria é assim que deveria funcionar. Na prática, quando vocês forem servidores da Embrapa, perceberão que não é bem assim. Ó, muitas questões são puramente doutrinárias ou tiradas da cabeça do examinador. Outra coisa importante é teoria versus prática. Ok? Isso aqui é o mundo ideal. O Mário recebeu, você, eu ou o Mário recebeu algum bem, né, algum acessório, uma cadeira, um computador, o que deveria ser feito? Assinar um termo, né, de que está recebendo isso, deveria ter outro termo para dar baixa lá no setor, digamos que ele veio do setor de RH, tem que dar baixa no setor de RH, tem que adentrar ao setor onde eu sou lotado, onde o Mário é lotado, tá ok? Existem os trâmites. Felizmente não é isso que acontece. Tá? Na prática, não é isso. Na prática, vou lá no RH, pego uma cadeira trago para o meu setor e vice-versa, e não há essa movimentação. Tá bom? Mas o que cai na prova é teoria, não é a prática. Lembre-se disso. Questão 49. Isso aqui é um caso hipotético. Considerando que 6 geradores de energia do parque tecnológico de determinado órgão estejam inoperantes, julgue o próximo item acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens. Constatado o desaparecimento de algum desses geradores, sem que se tenha identificado o responsável pelo sumiço, o detentor da carga patrimonial deverá solicitar ao chefe imediato providências no que diz respeito à abertura de sindicância para apurar responsabilidades. Certo, né? E aqui a gente vai lá para a Lei 8.112. Questão certa. E ela vai falar no artigo 14: a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa. Então, digamos que eu, Wesley Clifton, sou lá um servidor da Embrapa. Soube de uma irregularidade qualquer, não sou o chefe, eu vou lá e encaminho para o chefe imediato. Chefe, houve uma situação, né, de sumiço de geradores, o chefe imediato ficou sabendo. O chefe imediato, de acordo com o artigo 14, o que ele deve fazer? A apuração. Né? A apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Show de bola? Se vocês lerem aqui o contexto do artigo 14, vão perceber que se o chefe não fazer isso, ele incorre em ilegalidade. É obrigação dele fazer isso. Tá aqui, ó, é obrigado. Show de bola? Se você se aprofundar mais ainda, você vai perceber que aqui tem prazos. Existem prazos aqui para que ocorra a apuração, tá? Ou a sindicância, ou o processo. Show de bola? Questão 50. Mais um caso hipotético. A União celebrou convênio administrativo com o Estado da Federação, visando ao repasse de recursos públicos federais para a execução de determinada política pública. Diante disso, o Tribunal de Contas daquele Estado passou a controlar os gastos dos recursos repassados. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. O controle financeiro efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado, né, TCE, na aplicação dos recursos mencionados, configura exercício de controle interno, de controle administrativo interno. É porque a questão, ela dá a entender que o Tribunal de Contas é o que vai ficar despachando dinheiro, né? Tá precisando de dinheiro, vou lá despachar aqui esse dinheiro. Não, né? Não é isso que o Tribunal de Contas faz. Vamos ver, ó. Diferença entre controle interno e controle externo. Controle interno é o controle que cada um dos poderes exerce sobre seus próprios atos
e agentes. Já o controle externo é o controle que um dos poderes, legislativo, exerce sobre o outro. É realizado pelo Congresso Nacional, né, a nível federal, ou Assembleia Legislativa a nível estadual, ou Câmara a nível municipal, com auxílio do Tribunal de Contas. Show de bola. Então, ó, o tribunal ele vai auxiliar nesse controle. O que fala o artigo 71 da Constituição? O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, que é a nossa questão, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao DF ou ao município. O erro principal é dizer que o Tribunal de Contas faz parte do controle interno. Não. O Tribunal de Contas faz parte do controle externo. O controle externo, ó, será exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. Vamos mapear isso aqui, ó. Controle externo. Quem faz o controle externo? O Congresso Nacional. Isso a nível federal. Quem é que auxilia? É o TCU. Aí você coloca isso para a nível municipal, né? E vira TCE. A nível estadual. A nível municipal, a Câmara, e vira TCE também. Alguns municípios têm o TCM, tá? Tribunal de Contas Municipal. Poucos, se eu não me engano, não sei se é 3 ou é 4 que existem. Tá ok? Então, controle externo, ó, é auxiliado. Controle externo é Congresso Nacional com auxílio dos tribunais de contas. Tá? Show de bola. Questão errada. Questão 51. As inspeções prediais devem ser focadas nas áreas externas da edificação, desconsiderando-se os ambientes internos. Errado, né, pessoal? Aqui esse tópico do seu edital que vai falar sobre inspeção predial, manutenção, né? Quando a nomenclatura do cargo é analista de suprimentos, manutenção e serviços. Tá? Suprimentos, você como analista vai ter que suprir toda a organização, todo o órgão ali, né, onde você está trabalhando com um variado tipo de suprimento. Por exemplo, na Embrapa trabalha-se muito com pesquisa, né? Pesquisa em várias áreas do ramo lá da Embrapa. Você vai ter que se aprimorar em suprimentos. Manutenção predial, manutenção estrutural, manutenção tecnológica. Você vai ter que dar conta nisso. E serviços, você vai ter que dar conta dos determinados serviços que tem na empresa. Tá ok? Então, ó, fazer uma inspeção predial não é somente na área externa. É os dois. É interno e externo. Show de bola? Questão errada, trouxe aqui um resumo. Questão de 52 ainda sobre manutenção predial. Manutenção é o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes, para atender às necessidades e a segurança dos usuários. Questão certíssima. Questão aqui de conhecimento geral, né? Aqui você já deveria saber isso aqui tranquilamente. Ó, manutenção é o conjunto de atividades que devem ser realizadas ao longo da vida total da edificação para conservar ou recuperar sua capacidade funcional. Aquilo que a gente faz na nossa casa, no nosso lar, também deve ser feito no órgão. Questão 53. No que diz respeito a licitações e contratos e contratações, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e a vedação ao nepotismo no âmbito da administração pública federal, julgue o item seguinte. Olha só. De acordo com o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, Lei 303 de 2016,
Caso rescindido o contrato de realização de obra por descumprimento de suas cláusulas, após 10 meses do seu início, será lista à empresa pública a contratação de remanescente por dispensa de licitação. Vamos lá. Lei 13.303 de 2016 dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Lei importantíssima, mais conhecida como Lei das Estatais. O que vai falar o artigo 29? É dispensável a licitação, a realização de licitação por empresas públicas e sociedade de economia mista na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual. O que acontece? Digamos que... eu trouxe aqui um exemplo. Ó. Licitação para a construção de uma escola. A empresa ganhadora tem seu contrato rescindido após 10 meses, né, por descumprimento de alguma cláusula do contrato. Nesse caso, não precisa fazer uma nova licitação, né? Basta chamar o próximo da lista de classificação. A exigência, o pré-requisito é que as condições sejam as mesmas do contrato encerrado. Então, vamos lá. Se a empresa, digamos que a empresa A, teve seu contrato rescindido por alguma coisa, e ela tinha ganhado a licitação a R$ 100. A B, que vai ser chamada, né? Ela também tem que manter os R$ 100 do primeiro colocado. Entenderam? Isso que é, ó, manter as condições, a exigência de condições, a exigência é que as condições sejam as mesmas do contrato encerrado. É lógico que não se refere apenas a dinheiro, pessoal. Vai depender de cada contrato. Se lá no contrato tinha uma cláusula de que a empresa deveria cumprir com a construção da escola em 6 meses. A outra empresa que será chamada deve cumprir com essas exigências. Ok? Show? Questão nível médio, né? Médio que eu falo assim, médio de dificuldade, não de formação, para você se atentar. Mais uma questão sobre a Lei 13.303. Não é admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, uma vez que o capital social da empresa é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Questão errada por quê? O que fala o artigo 3º? Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Primeira característica, cai muito em prova dizer que empresa pública é direito público. Não. Empresa pública de sociedade de economia mista é direito privado. Show de bola. É tanto que se você, que será aprovado no concurso da Embrapa, você vai receber FGTS. Por quê? Porque Embrapa é empresa estatal regulada pelas ordenanças das empresas privadas. Show de bola? Você não vai ser um servidor público, você vai ser um empregado público. Ok? Vamos lá. Empresa pública de direito privado com criação autorizada por lei, com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios. Né? Questão, ó. Uma vez que o capital, até aqui estava certo. Ó. A questão é o início que está errado. Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do DF do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidade da administração indireta da União, dos Estados, do DF dos municípios. Professor, não entendi nada. Vamos destrinchar.
Vamos lá. Então, vou colocar aqui, empresa pública, né? É, o capital social, o dinheiro, né? Vamos falar popular, de forma popular. O dinheiro da empresa pública ou é da União, ou é do Estado, ou é do Distrito Federal, ou é do município. Tá? Tem uma empresa pública, ou ela tem que pertencer a um desses. E o capital tem que ser todo. É uma empresa da União, capital todo da União. Regra. Essa é a regra. Vou colocar aqui, ó, regra. Qual é a exceção, professor? O parágrafo único vai falar. A participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno. Tá? Então vamos lá. Tem uma empresa aqui, eu vou colocar aqui a empresa, vou colocar aqui a empresa WC. É uma empresa estadual, mas o Estado quer dividir aqui esse capital social com uma outra entidade. Qual é a regra? Ó, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidade de administração indireta. Vamos pegar entidade de administração direta. Quais são, pessoal? Vocês lembram ainda? Ó? Entidade da administração direta, vocês lembram? Quem são? Autarquias. Vocês lembram, né? Autarquias. Fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, eu tenho aqui a minha WC, uma empresa pública estadual, capital totalmente do Estado, e o Estado quer repartir isso. Então, ele vai lá e divide esse capital social, vai dividir com a empresa privada? Não, né? A lei não permite. Então, ele vai dividir aqui, por exemplo, com uma autarquia, que é uma empresa, uma entidade de administração indireta do Estado. A outra regra, ó, desde que a maioria do capital votante permaneça com a propriedade da União, do Estado, do DF e do município. Então, ó, a maioria aqui, ó, é 50 mais um. Show de bola? Então, o Estado tem que ter no mínimo 51% das ações ou do capital social dessa empresa. Tá? O Estado não pode ter menos, não pode ter 49% e a autarquia 51%, não. Sempre União, Estado, DF, município tem que ter a maioria do capital votante. Show de bola? Questão tranquila. Eu coloquei lá no grupo, né? Alguns vídeos sobre essa lei, já pensando que na prova ela pode complicar a sua vida, tá bom? Então, não deixe ela de lado. As licitações, questão 55. As licitações e contratações por empresas públicas devem obedecer à mesma legislação que se aplica aos órgãos da administração pública direta? Não. Órgão da administração pública direta é 14133 de 2021. Empresas públicas e sociedade de economia mista, 13.306, né? 303 de 2016. Não é a mesma coisa. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não estão abrangidas pela Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos. O que fala o artigo 1º dessa lei? Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autárquicas, fundacionais, da União, dos Estados, do DF, dos municípios, e abrange... Tá, aqui já é outra coisa, ó. Perceba que fala de administração pública direta, autárquica e fundacional. Não fala empresa pública e sociedade de economia mista. Não são abrangidas por esta lei as empresas públicas e a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, regidas pela lei.
Show de bola, entenderam? Entenderam mesmo? Olha só. 14.133/2021. Autarquias, fundações. 13.303/2016. Empresa pública e sociedade de economia mista, tá? É lógico que aqui vai estar também a administração direta. Ok? Show de bola, entenderam, compreenderam? Questão 56. Considerando o regulamento de estações de contrato, outra legislação específica da Embrapa que veio no seu edital. Dê uma lida porque não tem questões sobre ela, você tem que elaborar. A ordem de juntada dos documentos ao processo de licitação na Embrapa, conforme estabelecido no artigo 68 do regulamento, exige que a autorização para a instauração do processo seja o primeiro documento a ser anexado, precedendo a indicação da compra, obra ou serviço contida no plano de contratações anual. Vamos lá. Ó, regulamento de estações, contratos e convênio da Embrapa. Né? Veio lá no seu edital isso aqui, você tem que saber. O que vai falar? No artigo 68, serão juntados ao processo de licitação da Embrapa os seguintes documentos na seguinte ordem. Importantíssimo, na seguinte ordem. Qual é a ordem? Indicação de compra e depois autorização para instauração. A questão vai falar aqui, ó, o primeiro, ó, exige que a autorização de instauração do processo seja o primeiro documento? Não, né? A autorização para a instauração do processo não é o primeiro, é o segundo. O primeiro é a indicação da compra, ou seja, a banca só trocou e fez uma pegadinha com você. Questão errada. Tá ok? Pessoal, isso aqui ó, é mais um regulamento, uma resolução para ajudar a Lei 303 na questão de licitações e contratos. Percebam que a Lei 303 de 2016 ela é ampla, ela abrange todas as estatais. Aí cada estatal tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. A Embrapa não é diferente. E aí os órgãos, né, as empresas, elas vão baixando resoluções, portarias para ir se adequando às suas necessidades, às suas características. Show? Mais uma questão. De acordo com o artigo 183 do regulamento, na fase de licitação, ao constatar a ocorrência de infrações previstas no edital, o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação deve notificar o licitante em até 2 dias úteis, solicitando manifestação prévia, sendo facultativa a indicação dos fatos identificados e da possível infração. Então, houve uma infração, o pregoeiro, o presidente, vai notificar o licitante em até 2 dias, solicitando manifestação prévia, e o solicitante não precisa indicar os fatos identificados, sendo facultativa a indicação dos fatos identificados da possível infração. Não, no caso aqui, ó, o pregoeiro ou o presidente não precisa indicar os fatos identificados da infração, da possível infração. Errado, né, pessoal? A questão está um pouco bagunçada. Vamos lá, o que é que fala o artigo 183? Processo administrativo de apuração é materialidade da infração do processo licitatório. Na fase de licitação, constatada a ocorrência de quaisquer infrações previstas na seção 1 deste capítulo ou no edital, o pregoeiro ou o presidente da comissão de licitação adotará o seguinte procedimento. Qual é o procedimento? Notificar o licitante, primeira coisa. Qual é o prazo? 2 dias úteis a contar da identificação do evento, sobre a ocorrência dos fatos identificados e da possível infração. Então tá aqui, ó. A questão fala que, sendo facultativa a indicação, não. A lei vai falar aqui, ó,
sobre a ocorrência dos fatos identificados da possível infração. Ou seja, no momento da confrontação da notificação com o licitante, já tem que falar os fatos indicados, né? Como é que houve uma ocorrência, uma infração, e o licitante não vai saber do que se trata? Show de bola? Solicitando manifestação prévia sobre os motivos de sua ocorrência e eventuais alegações. A questão ficou um pouco confusa, né? De acordo com o artigo 183, na fase de licitação, ao constatar a ocorrência de infrações previstas no edital, o pregoeiro ou presidente da comissão de licitação deverá notificar o licitante até 2 dias úteis, solicitando a manifestação prévia. Show. Sendo facultativa a indicação dos fatos. Não, né? A partir do momento que ele faz a notificação ao licitante, ele já tem que indicar os fatos identificados e a possível infração. Como é que o licitante vai saber do que se trata? Ok? Questão difícil, hein? Pegadinha. Questão 58. Cabem ao setor de administração patrimonial estabelecimento de procedimentos formais das atividades de gestão patrimonial e a realização da avaliação dos bens móveis e imóveis da organização. Que tranquilo, né? Questãozinha tranquila, é isso mesmo. A gestão patrimonial é a área responsável por organizar e administrar os bens de uma instituição, seja ela pública ou empresarial. O objetivo é identificar riscos e tomar medidas para mitigá-los, além de ter uma visão clara dos ativos da empresa. Questão 59, ainda sobre patrimônio. Os bens patrimoniais móveis, como mobiliários e equipamento de informática, devem ser identificados e registrados para facilitar o controle de sua localização e uso. Certo? Olha só. O que as bancas costumam fazer aqui? Ó? Essa aqui está tranquila. Tá certo, né? Costumam fazer assim, ó, os bens patrimoniais móveis. Aqui o exemplo tá certo. Aí, ó, e se viesse assim, ó, terrenos, os bens patrimoniais móveis, terrenos, casas, patentes, etc. Estariam errado, né? Porque nesse caso aqui, ó, são, ó, imóveis. Ok? Fique atento nessa pegadinha da banca. E por último, completando as nossas 60 questões, para formalizar o pedido de materiais necessários à continuidade de suas atividades, Andréia deve encaminhar um memorando ao setor de almoxarifado, documento que especifica a descrição e as quantidades dos produtos solicitados. Galera, primeira coisa, tá? Memorando não existe mais. Na teoria. Na teoria não existe mais. Por quê? Porque agora nós temos o padrão ofício. E o padrão ofício diz que temos que utilizar apenas o ofício como meio de comunicação, né? Aí lá na legislação vai falar sobre o ofício circular, o ofício conjunto, enfim, as modalidades de ofício. Mas memorando não existe mais, ok? Aí, mas a questão não está errada só por isso, ela está errada também porque o documento adequado é a requisição. Olha só, eu vou tirar isso aqui porque, ó, isso aqui era na antiga legislação. Realmente, na antiga legislação, o memorando se utilizava para isso, né? Para comunicações internas. Bom, embora possa ser utilizado para acessar informações, documento específico para formalizar o pedido de materiais ao almoxarifado é a requisição. Ok? Então, assim, memorando, não, tá? O documento que vai falar sobre o padrão ofício é o manual de redação da Presidência da República. O manual que está atualizado vai falar que memorando, vai o outro, memorando, aviso, antes existiam memorando, aviso e ofício. Agora, esses três agora se juntaram e só temos o ofício. Show de bola? Tranquilo?
questão errada e assim nós finalizamos. Pessoal, muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Eu tinha dito lá no vídeo do YouTube que eu ia fazer 3 aulões, e ia cobrar por esses aulões, porque dá muito trabalho. Só que, devido a outros projetos que eu estou engajado, não foi possível. Mas, para não deixar vocês na mão, trouxe esse aulão aqui para vocês, 0800. Estou disponibilizando para vocês aqui de graça, né? Para que vocês tenham uma boa preparação para a Embrapa. Tá ok? Motivacional, motivacional, que eu deixo sempre no final das aulas. Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Espero que vocês sejam aprovados no concurso da Embrapa. Voltem aqui para dar o feedback se deu tudo certo. Tá bom? Então, era isso que nós tínhamos. Foi um prazer. Qualquer dúvida, é só perguntar lá no grupo, tá ok? Muito obrigado.